Tudo bem, gente? Tudo bem, Thiago, Rose? Ei, Rose, você tá aí? Então, vamos começar a nossa live aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de ETIAS. Deixa só o pessoal entrar, porque eu demorei um pouquinho aqui em um dos canais. E aí, deixa só o pessoal entrar que a gente vai iniciar a live agora. Então, vamos lá. Tá todo mundo aí preparado? Boa noite para todos vocês, né, que gostam de ouvir nossas histórias, nossas experiências e informações a respeito, né, de passaporte, visto, como que estão as fronteiras aí, né, dos países, pra gente voltar a colocar o pé pelo mundo, né, gente? Quem viaja, quem gosta de viajar, tá doido pra voltar a viajar, eu sei disso. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Bia, né, da Mundial Vistos. E eu tô aqui para falar hoje, nosso assunto principal vai ser sobre o ETIAS para brasileiros, né, que vai entrar em vigor aí em breve. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, primeiramente eu queria aqui falar para vocês o seguinte. Hoje, né, a gente tá fazendo aí a terceira live dessa semana. A gente tem feito várias lives aí com o objetivo, né, de trazer um pouquinho de informação aí para todos vocês, para quem é do turismo, para quem é turista, né, quem é viajante. Então, com muito carinho, né, que a gente reserva esse tempo aí sempre com muita informação, com muita coisa que a gente vem recebendo durante a semana, durante o dia, né, para tentar estar atualizando aí vocês ao máximo. Bom, na nossa bio, né, na bio da Mundial Vistos no Instagram, gente, tem um link lá que a gente preparou para vocês com um e-book super legal, tá, a respeito de visto. Então, assim, clica lá, baixa. Nossa, foi um material feito com muito carinho mesmo. Foi de uma forma muito especial, né, para levar aí um pouco mais de informação para vocês, para deixar vocês aí um pouco mais cientes de como que funciona todo o processo, né, para que no momento de fazer aí o requerimento do seu visto você se sinta mais tranquilo e mais seguro, tá? Então entra lá, clique e baixa. Bom, a gente transmite, né, essas lives através de 3 canais e também ficam gravadas, além de no nosso feed, né, do Instagram como IGTV, ela também fica no nosso canal do YouTube. Gente, o canal tá espetacular. Se vocês vai lá no canal, procura o canal do YouTube, no YouTube da Mundial Vistos e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Você vai receber todas as vezes que a gente postar uma coisa nova, uma notificação a respeito de um vídeo novo. E aqui muito, muito legal, tá? Eu aconselho. Então, bom, vamos lá. Eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre o ETIAS para brasileiros, né? Eu já falei sobre esse assunto, mas eu passei muito rápido. Hoje vou tentar falar um pouquinho mais a respeito deles, esclarecer um pouquinho mais desse, né, do que é o ETIAS. E depois eu vou responder alguns questionamentos aí, tá? Vamos tentar ser breve nesse assunto, mas depois eu vou abrir para perguntas e respostas, tá bom? Então tá, quero ver todo mundo participando, hein? Vou tentar tirar a dúvida da maioria das pessoas, de todo mundo. Bom, para quem não conhece, não sabe ainda, né, o que é o ETIAS? Gente, o ETIAS é uma autorização, na realidade é um sistema, né, de autorização de viagens para a Europa, para brasileiros. O que é isso? É similar a um ESTA, um ETA, né, um ETA Nova Zelândia, enfim, o que é isso? É uma autorização de viagem eletrônica, né? Vamos falar, é similar a um visto, só que como eletrônico, ele tem uma forma de processamento, né, sistêmica, mais rápida, e também tem um custo mais baixo do que um visto mesmo sendo colado no passaporte. Mas é muito importante todo mundo saber
o que é um ETIAS, por quê? Brasileiros, né, o Brasil é um dos países que nós, cidadãos brasileiros, teremos que obrigatoriamente fazer um ETIAS, né, ter um ETIA, quando a gente quiser fazer uma visita à Europa, né? A Europa que eu falo, ao espaço Schengen, né? E o espaço Schengen são 26 países, na realidade são 22 países e mais 4, são 26 países europeus, 22 dos quais são Estados-membros da União Europeia e tem alguns que é a Bélgica, a República Tcheca, a Dinamarca, ou melhor, desculpa, eu falei besteira aqui, né? São 22 países da Europa que fazem parte, mais 4 países Estados-membros, eles são coligados, né? Não são... Ai, gente, não sei explicar direitinho, a palavra certa fugiu. São países Estados-membros, mas eles são fora da União Europeia. Pronto, esclareci. Então é isso, ó. São 22 países que fazem parte, né, do espaço Schengen, que estão dentro da União Europeia, que fazem parte da União Europeia, e tem mais 4 que são Estados-membros fora da União Europeia, mas que também vão exigir o ETIAS, né? Existem alguns países que não vão exigir, que o ETIAS não será obrigatório. Por exemplo, o Reino Unido, a Irlanda do Norte, a República da Irlanda, né, que é Dublin, né, que é a capital, Romênia, Bulgária, Croácia e Chipre, por exemplo, esses não serão obrigatórios um ETIAS. Até porque o Reino Unido, por exemplo, já tem vistos específicos para o Reino Unido, né? Tem alguns países que já têm algumas outras exigências, tá? Específica do próprio país. Mas, bom, até pouco tempo atrás, né, a gente sabia que a gente tinha informação de que eles que entrariam em vigor em 2021. Mas agora a gente tem tido informações novas, né, que provavelmente a partir do final de 2022 que será obrigatório, tá? Obrigatório. Pode ser que entre em vigor antes, né, mas com, vou falar com um período, né, sem ser 100% obrigatório ainda, né? As pessoas fazem, pedem, mas sem aquela obrigatoriedade, entendeu? Que é um período de teste, né? Um período que se entra em vigor antes para testar, tá bom? Bom, a gente sabe que hoje, né, atualmente brasileiros não precisam de visto para visitar a Europa. A gente tem entrada permitida no espaço Schengen, né? Para estadias de até 90 dias, num período de 180 dias. Né, num bloco de 180 dias. Então, isso hoje, né, tá sendo assim. A gente não tem nenhuma outra exigência a não ser um seguro viagem com uma cobertura mínima de 30 mil euros, né, que cobre repatriação sanitária e funerária. Fora isso, é o passaporte com a validade mínima de 90 dias após, de 3 meses a mais, né, após a data de saída da Europa, a mais que o período que você vai permanecer, tá? No espaço Schengen. A exigência é essa. Bom, então, hoje, pra gente fazer turismo, né, na Europa, é isso que a gente precisa. No momento, as fronteiras ainda não se abriram para nós brasileiros, né? Mas em breve vai se abrir, a gente tem acompanhado aí, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu tenho acompanhado que os voos internacionais estão começando a retornar, né, a retomar. Então a British Airways já vai começar agora em agosto. Alguns voos da Ibéria também retomarão agora em agosto. Parece que a Air Canada vai voltar a voar também, né? São Paulo, Guarulhos, Canadá. Parece que setembro tá com previsão, né? Então assim, a gente entende que logo em breve as coisas devem voltar, né? A retomada aí normal das coisas. Bom, o que eu tenho para falar hoje, na realidade, sobre o ETIAS, é que ele foi criado, né, que é o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens. É isso que significa ETIAS. Ele foi criado, foi em 2016
que houve uma reunião, né, entre os países, os estados membros, né, da União Europeia, e eles decidiram que eles precisavam de um controle mais rigoroso, né, na imigração. Então, o que acontece? Foi criado com o objetivo de impedir imigrações irregulares e um controle realmente maior da fronteira, né? Saber quem vem, quem vai e por que vem, por que vai, né? Agora, a gente tem que entender que o ETIAS, ele é similar a um visto, né? Um visto. Uma autorização de entrada nada mais é que um visto. É porque a gente fala visto para aqueles que são mais complexos e autorização eletrônica para os eletrônicos, né? ESTA, ETIAS, ETA, mas enfim. O objetivo é o mesmo, só a forma de análise, né, de aprovação que é diferente. Tem uns que são documentais, tem que ter muito documento, tem outros que são mais simples. No caso do ETIAS, parece que, né, vai ser uma aplicação menos complexa, um pouco mais simples, porque não vai ter um rigor muito grande com relação à documentação. Mas vai ter que se preencher um formulário bem completo e correto, né, com todas as informações necessárias. E a gente tem que preencher de forma verdadeira, né, honesta, para não gerar aí nenhum tipo de problema. Agora, é claro que vai passar por uma avaliação. Por ser avaliação, pode ser negado? Pode ser negado sim. Tem muita gente que pergunta, ai gente, mas, né, e se for negado? Gente, se for negado, é claro que você vai ter, né, uma possibilidade aí de entrar com contestar a decisão, né? A gente não sabe como que vai ser direito, ou até mesmo fazer uma nova aplicação, se candidatar, né, a um outro tipo de autorização, que seja o visto mesmo, diretamente através do consulado, né, numa análise mais criteriosa, talvez, né? É claro que se tiver negado, você nunca vai poder entrar. Vai haver uma opção para isso, e provavelmente é essa, é o visto normal colado no passaporte, igual em outros casos, né? Em outros países. O que a gente tem que entender é que o ETIAS, ele foi criado para agilizar a questão da imigração, né, para esse controle. Então, a tendência, né, se a gente não tem nada desabonando, nenhum problema de permanência, né, de maior tempo em outros países e tudo, provavelmente você vai ter um ETIAS aprovado, né, dificilmente vai ter um problema de negativa, mas caso tenha, a gente recorre aí da forma que for possível e que, pelo que a gente entende, né, que eu tenho lido nas informações oficiais do ETIAS, é isso. A gente vai ter uma oportunidade de contestar a decisão, ou então a gente vai ter também uma oportunidade de pedir um outro tipo de visto, né, para a União Europeia, que é o visto Schengen, né, que hoje se faz, né, através dos consulados, tá bom? Bom, como eu falei, a questão do ETIAS entrar em vigor, eu não sei, assim, tem alguém com alguma dúvida, querendo saber alguma coisa específica sobre o ETIAS que eu possa responder. Na realidade, é tanto detalhezinho que quando vocês me perguntam, eu sinto até mais a vontade de responder, que acaba que fica mais fácil, né, tirar as dúvidas. Eu tenho certeza que sua dúvida é a dúvida de muito mais pessoas. Hoje a Emily tá perguntando aqui, ó, como está o processo para tirar o visto para a Arábia Saudita? O Emily, deixa eu te contar uma coisa, sabe que a Arábia Saudita é um dos países mais fechados do planeta Terra? E a Arábia Saudita só emite vistos por motivos comerciais, tá? Então, ou seja, a gente nunca vai conseguir ir para a Arábia Saudita fazer uma visita a lazer, tá? E esse ano, especialmente, eu não lembro a data exata, mas a Arábia Saudita, ela abriu as fronteiras também para um tipo de turismo muito específico, que é um turismo de peregrinação para muçulmanos, entendeu? Então, assim, não é simples tirar um visto da Arábia Saudita, né? E no momento, a gente tem que verificar se a embaixada está aberta ou está fechada, né?
Mas realmente, se você quer fazer uma visita à Arábia Saudita, você precisa de uma carta convite, alguma coisa, né? Que comprove que seja uma visita comercial, tá bom? Bom, Bia, quem tem cidadania europeia estará isento do ETIAS? Sim, claro, né? Quem tem cidadania europeia de um dos países que fazem parte, né, do espaço ou que seja um país membro, essa pessoa está isenta, porque ela é uma cidadã da região, né? Então ela não vai precisar não de nenhuma autorização de entrada, é só ela viajar com passaporte europeu, tá bom? Tem algumas perguntas aqui, ó. O passageiro que for fazer um tour pela Europa terá que fazer um ETIAS de cada país? Não. Essa pergunta é legal, olha que interessante. O ETIAS, ele é uma autorização que vai dar o direito da pessoa transitar, tá? Nesses 26 países que eu falei, né? Que fazem parte, 22 que fazem parte do espaço Schengen, 4 que são estados membros, né? Do espaço, tá bom? Aí vão poder transitar entre eles, mas no momento de pedir o ETIAS, a gente precisa informar qual que é a nossa porta de entrada na Europa, entendeu? Então você pede um ETIAS para entrar por aquele país. Aí, a partir da entrada ali, vai existir, né, um controle interno, né? Quem já viaja para a Europa, passando de um país a outro, sabe que é como se fossem voos domésticos a partir do momento que você entrou, né? Aí no espaço Schengen você tem um livre trânsito, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntinhas. ETIAS sairia no mesmo dia? Como autorização antigamente para o México? Bom, ô Cláudio, você lembra de autorização para o México? Menina, vê aqui, ó, em 2009 eu tirei um visto para o México, ele valeu 10 anos, ele acabou a validade em 2019, o ano passado, porque México precisava de visto, né? E antes de ser o visto colado no passaporte, né, que era um visto que valia 10 anos igual ao americano, já foi autorização também. Isso aí. Mas o ETIAS é o seguinte, ele é um pedido que ele pode demorar até 72 horas normalmente, né, para ser aprovado. São algumas horas, mas caso ele precise ser um pouco mais avaliado, bom, gente, eu tô informando tudo que o próprio site, né, do governo, do estado, da União Europeia informa pra gente. Então, tô repassando uma informação. Segundo eles, caso haja necessidade, né, de uma avaliação manual da aplicação eletrônica, isso pode acontecer e aí pode ser que demorem alguns dias a resposta, tá? Mas eles vão informar. É interessante falar o seguinte: o ETIAS, nos casos que ele for negado, né, pode haver uma negativa. Se houver uma negativa, o que vai acontecer? Normalmente a pessoa vai receber um e-mail com o motivo dessa negativa. Para quê? Para que possa né, reavaliar aí, ou fazer sua defesa, ou sei lá, tentar através de um consulado, né, um visto Schengen mesmo, e por aí vai, tá? Ô Raquel, gente, eu vou fazer uma pergunta pro pessoal que tá me vendo aqui através da transmissão para Mundial Vistos de Vitória. A tela tá escura ou é impressão minha? É porque eu tô vendo tanta luz aqui que eu tô achando a transmissão de Vitória um pouquinho mais escura que o normal. Mas tá bem? Tá legal? Dá um oi aí pra gente, só pra falar se tá tudo ok. Bom, continuando aqui. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Olha, gente, parece realmente que o ETIAS ele só vai entrar em vigor em 2022, né? Então a gente tem um tempo ainda, né, para se preparar para isso, para essa necessidade. E normalmente a questão da validade do ETIAS, né? A validade é importante a gente falar. Deixa eu falar aqui para vocês. Então, o ETIAS ele tem alguns detalhes interessantes, que é o seguinte. Parece que o custo dele vai ser um custo bem acessível, tá? Em torno de 7 euros. É o que eles dizem, né? Então a gente não tem certeza, mas a gente imagina. A forma de pagamento somente através de cartão de crédito, né?
Todo mundo terá que se candidatar, tá? Maiores de 18 anos e menores de 18 anos, mas parece que terá um diferencial no caso de menores, né? De menores de 18 anos por serem dependentes, então parece que vai ter algo diferenciado, a gente não sabe exatamente o que ainda. Mas, bom, o tempo de processamento é aquilo que eu falei, né? Normalmente é para sair rápido, em até 4 dias, 72 horas, 96 horas, mas caso precise de alguma avaliação mais criteriosa, de forma manual, sem ser totalmente sistêmica, pode demorar aí em torno de até 2 semanas, tá? Isso é a informação que eles dão. Com relação à validade do ETIAS, ele vai valer por até 3 meses. Tá? Ou, no máximo, a validade do seu passaporte. Se o seu passaporte valer menos que 3 meses, não, gente, 3 anos. Desculpa, tô corrigindo. Se o seu passaporte valer 10 anos, seu ETIAS vai valer 3 anos. Se o seu passaporte tiver validade de 2 anos, seu ETIAS vai valer 2 anos. O ETIAS, ele sempre vai ter a validade, no máximo, do passaporte, se tiver menos de 3 anos, ou até 3 anos, caso o passaporte tenha uma validade maior. Tá bom? Ou seja, é bom, né? É ter uma validade, assim, razoável. Dá pra gente viajar aí umas 3, 4 vezes, né? Pra Europa. Bom, eu vou falar aqui algumas dicas importantes, né? Que a gente tem que estar atento e alerta com relação a viagens pra Europa. Gente, Europa, agora no momento, por ser um país que não precisa, né, de uma autorização de entrada ainda, a gente precisa estar bem atento àquelas regras com relação à passagem aérea, de volta, se o motivo da viagem é turismo, negócios, né, uma visita rápida, ou se for estudar, tem que tirar o visto, né, gente? Porque para a Europa, se você for estudante, obrigatoriamente você precisa ir da gente, né? Pedir pra gente aí um auxílio, contratar uma assessoria para pedir seu visto de estudante, seja na Espanha, na Itália, em Portugal, na França, Suíça, né? A gente aplica todos eles para você, a gente vai te dar toda a orientação, vai fazer tudo que for necessário. Inclusive, vou dar uma notícia muito boa aqui, porque hoje eu quero trazer um tantão de notícia boa. Hoje eu tô muito animada e só quero falar coisa boa. Então, como os consulados, né, desses países que eu acabei de falar, de países europeus, eles já se abriram, né, no momento, eles estão abertos no momento, eles estão aceitando pedidos de visto, inclusive, né, que normalmente são vistos de estudos, porque brasileiro não precisa de visto a visita de turismo, mas eles já estão aceitando os pedidos. Então, isso é muito bom, isso, vamos falar assim, remete, né, uma coisa muito boa pra gente, que quer retomar aí as atividades normalmente, né, quem tá planejando aí uma viagem internacional. Então, se preparem. Em breve, eu acredito que as fronteiras se abram, inclusive para nós brasileiros, né. Quem vai estudar, na maioria dos casos, como eles já estão processando vistos, na realidade, ele está indo para a Europa com um motivo estudos, né, ou um mestrado, um doutorado, pesquisa. Normalmente isso é uma categoria de visto, apesar de ser de estudante, né, a categoria de visto, mas é uma categoria de residente temporário. Então, por ser residente, por ser da categoria residência temporária, não é de visitante simplesmente, sabe? Então, essas pessoas provavelmente poderão entrar, né, cumprindo aqueles requisitos, né, exigidos com relação ao momento, né, nessa pandemia, que é aquela questão da quarentena, né, cumprir um período de quarentena, fazer exame para mostrar na hora do check-in, no desembarque, enfim. Terão algumas exigências específicas. Mas essas exigências, o ideal, inclusive, né, quem tá numa situação dessa, semelhante a isto, que a companhia aérea esclareça direitinho, tá? Bom, mas é muito bom, né, gente? Isso quer dizer, se já tá abrindo para estudante, provavelmente daqui a pouco vai se abrir também para o mundo, para turismo, né? E agora Estados Unidos que continua ainda, né, fechado, e
os Estados Unidos, como ainda está numa situação muito parecida com a do Brasil, né? Ainda sem ter o controle com relação à pandemia, é aí que está um pouco maior problema, né? O nosso maior problema. Então pode ser que ele espere um pouco mais, que ele demore um pouco mais para abrir as fronteiras. Mas é aquilo que eu falei, né? Quando a gente planeja, a gente quer fazer uma viagem internacional, ela deve ser planejada, tudo certinho para você conseguir, né? Requerer seu visto a tempo, programar tudo, adquirir tudo que você precisa adquirir, né? E fazer sua viagem, tá? Então a Mundial Vistos está fazendo agendamentos, né? A gente está com agendamentos a partir da segunda quinzena de setembro. São Paulo, se eu não me engano, já está para outubro. E por aí vai, a gente tá agendando, tá? A gente tá agendando, não pode deixar pra depois. Imagina você deixa pra procurar a gente em setembro, você só vai conseguir agendar pra fevereiro de 2021, né? Então, assim, é legal procurar com antecedência e tentar deixar tudo programado o quanto antes. Bom, a Sheila tá perguntando assim, ó, vai ter alguma relação com visto americano ou canadense? Facilita de alguém que tenha? Ela tá falando sobre o ETIAS. O que acontece? O ETIAS, né, como eu já falei, é uma autorização eletrônica que ela é baseada numa análise sistêmica, né, de fronteira, de informações do sistema. A gente sabe que a cada dia que passa a nossa vida é muito mais pública do que a gente imagina, né, gente? Então, assim, o ETIAS, ele é uma autorização, assim como esta. Então, provavelmente, sim, vai ter algum tipo de relação. A tendência do mundo, né, é todas as fronteiras terem todas as informações de todas as pessoas que viajam, né? Até porque, para admitir aquela pessoa ali dentro do país. Então, por exemplo, eu fui aos Estados Unidos, fiz uma coisa muito errada lá, né? Tô dando um exemplo, tá, gente? Fiz nada, eu amo Estados Unidos. E aí tá, fui deportado, aconteceu um tanto de coisa ruim, fui preso, não sei, né? Aconteceram algumas coisas. E aí eu vou e faço uma tentativa, né? Peço uma autorização de viagem para um outro país. Então, se aquele país, né? Normalmente o que acontece? Aquele país, ele tem uma informação, né? A mesma informação que a polícia de fronteira tem, que é como se fosse a polícia federal, né? Polícia federal, FBI, enfim. E aí, pode ser, sim, com certeza que isso te prejudique, né? Então vamos tentar aí todo mundo manter a linha. A gente tem que passear, gente. A gente tem que ir pra fora, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que abrir a cabeça. A gente tem que fazer coisas corretas, né? A gente tem que ser bons seres humanos. Então, assim, é isso. E eu acredito, sim, que vai ter algum tipo de relação, sim. Tá bom? Te respondendo. Bom, tem uma pergunta aqui. Dubai é preciso visto? Então, Bittencourt, Dubai já foi necessário visto, já foi obrigatório o visto para Dubai. Era um visto que era tirado lá na imigração em Dubai. E a gente, aqui no Brasil, praticamente só já o visto que aplicava esse visto, né? Mas foi o ano retrasado, se eu não me engano, no meio do ano, dia 6 de julho, não sei se foi do ano passado ou retrasado, as coisas estão voando tanto, né, que a gente tá perdendo um pouco da noção. O Brasil passou a ser isento. Então, hoje, brasileiros são isentos de visto para entrada no Emirados Árabes Unidos, tá? Só que brasileiros, tá? Outras nacionalidades precisam de visto, né? Tem que verificar qual a outra nacionalidade para ter certeza. Mas brasileiros hoje não estão precisando mais por enquanto, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Que aí a gente vai respondendo, né? E aí, tá todo mundo animado? Gente, todo mundo querendo voltar às viagens, às aventuras, né? Eu tô doida pra voltar. Eu não vejo a hora. Bom, eu acho que com relação ao ETIAS, o pessoal tá sabendo bem agora. Ninguém tem mais dúvida, né, gente? Então, vou abrir para perguntas aleatórias, então, todas que vocês quiserem fazer. Porque sobre o ETIAS eu acho que eu falei tudo. Na realidade, só vou dar umas dicas aqui que eu acho muito importante,
tá? Que eu não falei as dicas e eu acho que é uma coisa legal e depois a gente inclusive vai postar, tá? No Instagram da Mundial Vícios. Sempre que eu faço uma live eu tento depois fazer uns posts a respeito do assunto que a gente falou, pra vocês tentarem, né, guardar um pouquinho mais aí a respeito do nosso bate-papo. Mas, bom, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Quando a gente for aplicar um ETIAS, né, assim como se aplica vários outros, né, um e-Visa para a Índia, vários outros vistos, porque hoje a gente tem uma gama de vistos eletrônicos, muitos, tá? Principalmente para os países mais exóticos. Então, é muito importante, né, quem não tem vamos falar assim, o feeling, né, não tem assim, a gente trabalha com isso eu trabalho com isso há mais de 20 anos, a Mundial Vistos tem quase 20 anos, então assim, a gente lidar com isso todo o tempo. Então a gente já sabe muitos macetes, a gente sabe alguns detalhezinhos, né? Algumas coisas, o que podem acontecer, a gente já tá mais calejado com relação às coisas. Então eu vou dar umas diquinhas aqui rápidas, que é o seguinte. Toda vez que você for fazer um requerimento, você vai preencher uma coisa, gente, é muito sério, tá? Principalmente quando for autorização de viagem que é sistêmica. Se você errar uma letra, você não é a mesma pessoa do passaporte, por exemplo, né? Então o sistema vai perceber que não é a mesma pessoa e vai negar. Então por isso que eu tô falando aqui, ó, as dicas primeiramente, o que a gente tem que fazer? Fazer uma leitura muito cuidadosa, né? Ver cada pergunta que é feita, responder o formulário, né? Ou a declaração que é pedida com muita atenção, com todos os dados corretos, completos, né? Verificar se não houve nenhum erro de digitação, né? Então exige muita atenção esse tipo de trabalho, né? Quem é um pouquinho dislexo, quem faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, tem que focar, né? Responder cada pergunta, gente, de forma muito honesta, né? Verdadeira mesmo, porque uma vez que você fala uma coisa que não é exatamente o que você está dizendo, na frente ali você pode precisar provar e ter problema, né? Nessa comprovação. Então, sempre dizer a verdade, responder com certeza tudo aquilo ali que tiver, né, nas perguntas, nos questionamentos. Não tentar alterar nenhum tipo de resposta para que induza, né, uma resposta positiva com relação à sua autorização, ou seja, tentar burlar alguma coisinha para ela ser aprovada. Não façam isso, que isso nada mais é também do que não é certo, né? Não é uma mentira, mas não é correto, então isso pode vir a te prejudicar depois também. Bom, os sistemas de automação, né, para processamento de visto eletrônico, ele normalmente usa os dados dos candidatos em vários bancos de dados diferentes. Eles captam, né, os dados de quem está aplicando, é aquilo que eu falei, vários bancos de dados diferentes. Esses outros bancos de dados diferentes pode ser um banco de dados da imigração americana? Pode. Um banco de dados da imigração australiana? Pode. Um banco de dados, né, da imigração, que eu digo é da Polícia Federal, né? Porque o que é a Polícia de Imigração? É a Polícia Federal de cada país que é responsável pela imigração do país, né? Então, normalmente é um cruzamento de dados, né? A análise sistêmica de vários bancos de dados diferentes. E aí, bom, não encontrando nada, estando tudo ok, o que acontece? Uma aprovação, né? Tendo algum tipo de restrição ou observação, isso pode causar, sim, né, uma negativa. Bom, é muito importante, então, que você preencha todas as informações de forma muito correta, tá bom, gente? Acho que é isso, né? Fornecer algum tipo de informação falsa, com certeza pode levar à recusa do seu visto. E não só a recusa, mas a proibição da sua entrada no país, tá, gente? Por um tempo, né? Igual os Estados Unidos, quando você né, não respeita aí alguma regra relativa à imigração, o que acontece? Você cumpre uma penalidade, né? Então, se você aplica, fala uma mentira, alguma coisa que eles descobrem, né, nesse levantamento de dados em outros bancos de dados, isso pode causar um problema maior aí, né? Até uma proibição de entrada no país por algum tempo, alguma penalidade específica, tá? Então a gente tem que ficar bem atento.
Então, eu vou deixar aqui a dica mais importante de todas essas que eu dei. Quando você contrata uma assessoria especializada, sabe o que acontece? Você contrata a tranquilidade, né? Você contrata a certeza, né, de que haverá uma aplicação bem feita, completa e correta, né, de acordo com as regras aí, né, exigidas por aquela instituição, né, ou aquele sistema e tal, tá? Então fica a dica. Aqui, assessoria para obtenção de visto, né, de qualquer documento para viagem internacional, gente, é muito válido, é muito mais barato do que você imagina, né? Bom, vamos lá. Não me lembro, você falou sobre a taxa do ETIAS. Então, Sheila, pelo que a gente sabe, né, o ETIAS ainda vai entrar em vigor no futuro. Então, hoje em dia, né, um valor que se especula é em torno de 7 a 10 euros. Na realidade, de 7 a 12 euros, né? Vamos ver o que vai acontecer. É um preço bem acessível para todo mundo, né? Agora, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui do Vinícius. VFS está fechado para tirar o visto D7? Então, Vinícius, o VFS de Portugal, ele reabriu, né? Tem alguns vistos que eles estão emitindo, tem alguns vistos que eles não estão emitindo, na realidade, avaliando ainda, né? VFS. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no seguinte. O visto para Portugal D7, né? Você sabe que é um visto de residência, né? Com base Bom, a pessoa pode ser um religioso, um aposentado ou um capitalista, né? Que vive de renda, de bens aqui no Brasil, né? Então, o que tá acontecendo? Ó, eles estão com a informação de que, vamos só ver se eles estão agendando para todos os tipos de visto. Que eu lembro que tem alguns tipos de visto que eles não estão agendando mesmo. Especialmente alguns. Mas vamos ver se eu consigo essa informação fácil para você. Não tenho certeza, tá? Vou tentar aqui rapidinho. Bom, eu acho que vai ser mais difícil a gente conseguir essa informação agora ao vivo. Porque eu precisaria dar uma pesquisadinha. Mas eu acredito que visto de residência não, tá? Porque eles estão analisando. Porque visto de residência, de estudos, parece que eles estão analisando todos. Quer ver, ó? Devido ao Covid, antes de realizar o agendamento, verifica. Tá, aqui ó, vamos lá, vamos ver se a categoria do seu visto está na lista. O seu D7. Prezados, informamos que nossos escritórios serão reabertos. Eles foram reabertos dia 1º de julho, viu, gente? Para processamento de visto, o VFS de Portugal, então ele está aberto. Devido ao efeito do Covid, medidas restritivas, né, estão sendo adotadas nas autoridades. Então, para uma visita, né, lugar que vai visitar, tem que ir de máscara, tudo direitinho. E a maioria deles está recebendo tudo por correio, uma operação feita através dos correios. Tá? O horário está sendo limitado, de 10 da manhã às 14 horas, né? E a aceitação de processos estão sendo só para vistos de estada temporária para permanência superior a 3 meses, para intercâmbio, estudantes e profissional não remunerado ou voluntário, tá? Profissional não remunerado é voluntário, né, gente? É algum tipo de trabalho voluntário que a pessoa vai exercer. Visto de residência para investigação, estudo. O que é investigação? Para algum tipo de pesquisa, estudo, intercâmbio, né, ensino secundário ou estágio. Visto de residência para atividade docente, ou seja, para dar aula, alguma coisa assim, né? Ou atividade altamente qualificada
Visto de residente para efeitos de reagrupamento familiar, ou seja, para quem já está lá e, né, vai pedir um reagrupamento familiar. Ou um visto de estada no âmbito de profissional independente ou imigrantes, empreendedores e startup visas, tá? Ou visto temporário para tratamento médico. Parece que o D7, o visto de estada temporário para acompanhamento de familiar sujeito a tratamento médico. Ó, os que permanecem suspensos, tá? De processamento é o visto de residência para fixação de residência de reformados, que é o D7. Ele, por enquanto, está suspenso ainda, tá? Acabei de ver aqui, respondi sua pergunta, tá vendo? Então, gente, olha só, vistos para Portugal, né, que é a Europa, algumas categorias ainda não estão sendo processadas, tá bom? Assim como outros países também. Então, a gente pode iniciar uma preparação do dossiê, a gente pode iniciar a avaliação da documentação, podemos, tá? Mas a gente não pode, talvez, entregar no consulado nesse momento para que inicie-se a avaliação, tá? Ô, gente, pode ir falando que eu só vou colocar aqui um carregador aqui, pra gente não ficar sem bateria. Mas vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Quer fazer mais algum questionamento? Vocês têm alguma atualização sobre o processo de visto canadense? Então, o Canadá, ele tá na seguinte situação, né? Quem fez essa pergunta foi a Kelly. Por enquanto, a gente está fazendo as aplicações, tá? A aplicação, agora elas se tornaram todas online, né? Não tem mais opção de fazer ela de forma física, entregando documentos, né, no VFS para análise. Então, ela é feita de forma online e elas estão sendo analisadas no consulado. Agora, para finalizar o requerimento, né, dessa aplicação, você precisa fazer uma visita no VAC, né, que é o TTS, que é responsável, terceirizado do Canadá, que é responsável aí por esse passo. O que significa isso? Tem que ir a um escritório de representação do consulado canadense e retirar a biometria, né, e levar o passaporte, por exemplo. Então, o que acontece? A gente faz a aplicação do seu visto online, ela vai ser analisada, ela está sendo analisada. E ela sendo aprovada, por exemplo, né, antes de abrir, né, de voltar ao funcionamento do VAC, a gente vai receber aí a informação de que foi aprovado, e aí, para dar continuidade, porque só se conclui o pedido do visto depois que você vai ao VAC, tira a biometria, a fotografia e entrega o passaporte para colagem do visto, tá? Então, talvez, né, a análise pode terminar antes do VAC abrir. Mas eu acredito que não, né, gente? Vão ter pensamento positivo. Eu tô super positiva aí, acreditando que pelo menos os consulados, as repatriações aí, consulares, elas retomem, né, as atividades aí no máximo em setembro. Muitas já retomaram, outras estão com previsão de retomar em agosto. E eu acredito que até setembro, praticamente todo mundo já vai ter retomado, tá bom? Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui da Natália. Como está ocorrendo o processo do visto americano durante a pandemia? Então, Natália, o visto americano nesse período da pandemia, no momento ele não está sendo processado não, sabe? No momento não estão havendo entrevistas pessoais, né? O que está acontecendo hoje o consulado americano ele só tem atendido casos realmente de emergência, né? Que caracterizam uma urgência. Mas a gente consegue fazer uma programação, né, e um agendamento prévio para sua entrevista, por exemplo.
A gente tem feito agendamentos a partir da segunda quinzena de setembro, tá? Para entrevistas pessoais, para aqueles casos que exigem, né, uma entrevista pessoal junto ao consulado. E a gente tem agendamentos de entrega de documentos, né, junto ao consulado, ao centro de atendimento, a partir do dia 10 de agosto, se eu não me engano, para requerimento de vistos daqueles que estão elegíveis para o programa de isenção de entrevista, né, que são renovações, visto de menor de 14 anos e maiores de 80 anos. O que acontece é o seguinte, né, vamos deixar muito claro aqui a situação. A gente tinha até alguns pedidos, alguns requerimentos, né, que estavam todos preparados, na realidade estão todos preparados. A gente tem muitos pedidos, tá, na empresa, parados, que estavam agendados para esta semana que nós estamos aqui hoje falando. A gente tinha agendamento para ontem, para segunda, para ontem, para hoje, enfim. Só que a gente não conseguiu, né, concluir a entrega, porque a pedido do consulado foi solicitado que a gente reagendasse esses processos. Então, nós reagendamos todos eles, né, que estavam para esse período, esse primeiro decêndio, né, esses primeiros 10 dias de agosto. E a gente agendou a partir, eu acho que foi a partir do dia 10, se eu não me engano, tá? Eu tenho agendamento de 10, de 11, então vamos ver, né, se chegar na véspera e a gente não for surpreendido novamente com um pedido de reagendamento, a gente vai entregar todos os pedidos. Caso o consulado peça, nós também vamos, né, colaborar com o consulado, vamos fazer tudo de acordo com o que eles pedem e eles querem e vamos reagendar aí, né, para a data mais próxima. A dica que eu deixo aqui para vocês, gente, com relação a visto americano, né, a esse momento, é o seguinte, tem consulado, por exemplo, de Porto Alegre, que o agendamento já está para novembro, né, para a segunda quinzena de novembro. Então, a gente entende que, com certeza tem uma demanda, né, muito grande, que está aí reprimida, aguardando voltar, aguardando retomar as coisas, com medo de fazer algo, né, de aplicar. Não precisa ter medo, não precisa ficar com receio. Eu tenho o seguinte pensamento, eu sou uma pessoa extremamente cautelosa, né, a gente trabalha sempre assim, de forma previsiva, né, a gente prevendo o que pode acontecer e tal, pra gente fazer tudo da melhor forma possível. E por isso, o que a gente tem feito? A gente tem aconselhado, sim, a todas as pessoas que nos procuram a fechar já, né, a assessoria, deixar a documentação pronta, completa, os formulários já em dia, a gente já pode submeter, porque ele não vai perder validade, né, o DS 160, enfim. A gente fazer todo o processo e agendar para o que temos hoje disponível. E aí a gente vai acompanhando, caso seja necessário um reagendamento, a gente corre e reagenda. Mas o que? O processo está conosco, está nas nossas mãos. Então a gente consegue o que? Administrar tudo isso, né? Para a pessoa não se perder no tempo, né? Então, porque se você deixar muito para depois, às vezes ter uma viagem programada para o início do ano que vem, por exemplo, isso pode ser prejudicial, né? E aí, de repente, você não consegue aí realizar a viagem que você tinha se programado, tá bom? A gente tá, assim, à super disposição de vocês, a Mundial Vistos como um todo, né? Nós temos várias unidades espalhadas no Brasil inteiro, de Porto Alegre até Fortaleza. Então, fiquem à vontade para entrar em contato aí com os nossos consultores. Você consegue fazer o contato através do WhatsApp, porque a gente tem algumas bases que estão em home office. Tem umas que estão já no escritório, mas às vezes, né, o período de trabalho ainda está um pouco reduzido, né, devido a cada estado ter uma regra diferente. Então, entre em contato com a gente através do WhatsApp. Se você entrar no portal da Mundial Vistos, né, no site, que é o www.mundialvistos.com.br, na homepage você clica no íconezinho do WhatsApp, você consegue conversar com o consultor de onde você escolher, de onde você achar mais, né, mais válido para você, mais propício, tá? Lá tem todos os contatos de WhatsApp, é só clicar e vai direto pro WhatsApp, é super prático.
E tenho certeza que você vai conseguir aí falar com quem você deseja, tirar sua dúvida. E a gente pode já programar, né, seu procedimento todo para que você tenha sucesso aí, né, ou na renovação ou no pedido do seu visto, porque o que mais importa pra gente é a realização do seu sonho, tá bom? Bom, a gente tem mais alguma coisa pra falar, porque a hora tá passando, nosso tempo tá acabando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Se a gente tá podendo tirar... Aqui, ó. Já está podendo tirar o visto americano? Ô, Caio, eu acabei de falar sobre isso, né, Caio? Eu acho que você escutou aí, não escutou? Então, aplica seu visto com a gente, inicie o processo com a gente, não deixa pra depois não, vamos adiantar. Bia, boa noite. Tem 2 irmãos que nasceram em Londres, eu tenho direito... Como que é, Letícia? Você tem 2 irmãos que nasceram em Londres. Se você tem o direito de ir a Londres, aqui, você precisa ligar pra gente conversar direitinho, né? Porque você é maior, né? A gente precisa saber quais são suas situações. Desculpa, qual é a sua situação, né? Que você tá hoje, ou com relação... Quem que é em Londres a sua família de primeiro grau, né? Além dos seus irmãos. É o quê? Pai, mãe... Por que você tá aqui? Por que eles estão lá? A gente precisa entender sua história, conversar com você. Aí eu vou poder te ajudar melhor, tá bom? Entre em contato com a gente através do WhatsApp, tá? Bom, eu acho que é isso. Então, faltam 5 minutinhos. Então, nós vamos começar a terminar por aqui, que eu vou dar agora 2 avisos super legais. É o seguinte, o primeiro gente, vai na bio, corre na bio do Instagram da Mundial, clica no link que tem lá e baixa o e-book. Vocês vão gostar demais. É um material feito com muito carinho para todo mundo que quer aplicar um visto americano, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, né? Que a gente tá todo dia postando informação atualizada do que tá acontecendo com relação às fronteiras, com relação à abertura dos consulados, dos escritórios, né? De imigração, enfim. Tudo que a gente puder tá trazendo informação atualizada para vocês, a gente tá trazendo o tempo inteiro, tá certo? Eu deixo aqui então um beijo pra vocês, no coração, ótima noite e a gente volta aí com novas lives, né? A live de amanhã tem uma live, 19h30, ela é compartilhada com a Mundial Vistos de Recife e a gente vai falar de assuntos que a gente até hoje não abordou, tá? São assuntos super interessantes de como que vai ser daqui pra frente, né? Esse novo cenário, nosso trabalho, como que vai ser a nossa prestação de serviço, nesse novo momento pós-coronavírus e tal, porque, é claro, a gente também tá se reinventando, assim como muitas outras pessoas, né? Quer dizer, a maioria delas. Então, a gente tem muita novidade aí pra vocês, tá bom? Então eu quero agradecer e deixar uma ótima noite aí pra vocês. Até amanhã. Não percam a live de amanhã, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Viu, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau e até. Ô, Bruno, a gente tem que postar logo.